O repórter setorial já está de volta e agora nós vamos falar de crise econômica. Nos últimos 9 anos não se viu uma crise que afetasse tanto o varejista do estado de São Paulo. Só no primeiro semestre deste ano foram mais de 66.600 empregos perdidos. Esse foi o pior saldo negativo para o período desde o início da série histórica. O comércio varejista do estado de São Paulo eliminou mais de 66.600 empregos formais no primeiro semestre deste ano. Foi o pior saldo para o período desde 2007. Só em junho, o varejo paulista fechou mais de 5.500 postos com carteira assinada. Com isso, o estoque ativo de trabalhadores no estado atingiu a marca de 2.063.427 pessoas no mês. Uma redução de 13,5% em relação ao que foi registrado no mesmo mês do ano passado. Em junho, as funções que registraram os maiores índices de demissão foram as de vendedores. Nessa categoria, 804 postos de trabalho foram eliminados. Em segundo lugar, aparecem os assistentes e auxiliares administrativos, com a extinção de mais de 600 vagas. Gerentes de produção e operações completam a lista dos mais demitidos com eliminação de 539 vagas. O levantamento mostra ainda que só empresas com até 4 funcionários criaram novos postos de trabalho no acumulado de janeiro a junho deste ano. Quase 16 mil empregos formais. Segundo a FEComércio de São Paulo, o empreendedorismo e os comércios de bairro são os responsáveis por esse crescimento. Shopping Pindamonhangaba realiza atividades para a comemoração da Semana da Conscientização Ambiental. Dentre elas, a distribuição gratuita de mudas de plantas ornamentais. Além de aumentar a arborização na cidade, desperta a responsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente. O Shopping de Pindamonhangaba promove a Semana de Conscientização Ambiental em parceria com uma faculdade de Roseira. Quem fala comigo é a diretora acadêmica Neia Castro. Neia, qual o objetivo desta campanha? O objetivo é a conscientização ambiental, para a gente estar falando da nossa biodiversidade, que tem tudo a ver com a fauna e a flora, está diretamente relacionado aos recursos hídricos, e a gente coloca essas questões quando o participante pergunta, Por que essa ação dentro de um shopping? Porque nós temos uma parceria com o Shopping Pátio Pinda, já é o nosso 3º ano consecutivo que a gente faz essa ação. Quais os horários que o estande estará aberto? Está aberto de segunda a sexta-feira, das 14 horas às 22 horas, ao sábado das 10 às 22 horas e aos domingos das 12 às 20 horas. Quem pode vir pegar e quais são os tipos de mudas? São mudas ornamentais, o público em geral pode pegar, só que é uma muda por participante. Então nós temos suculentas, mini espada de São Jorge, lírio da paz e assim por diante. Nós vimos algumas crianças aqui. É importante a conscientização também dessas para essa campanha? Sim, as crianças elas serão os futuros adultos de amanhã, Então é importante que eles conheçam essa importância ambiental, a relação do país, dessa riqueza da nossa flora que muitas vezes é desconhecido pelo público, imagina pelas crianças. Muito obrigada, Neia. Lembrando então que o estande fica em exposição até domingo, dia 28 de agosto. Thaís Olovic, repórter setorial. Como forma de conferir transparência política, o governo já revisou a estimativa para o crescimento oficial do Produto Interno Bruto, o PIB. A expectativa consta na proposta do Orçamento Federal para o ano que vem. O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos em território brasileiro e serve para medir a economia do país. O governo revisou a estimativa para o crescimento oficial do PIB do ano que vem. A previsão passou de 1,2% para 1,6%. A expectativa deve constar na proposta de orçamento federal para 2017. Normalmente, o governo publica a estimativa para o PIB junto com a proposta de orçamento ou nos relatórios bimestrais de acompanhamento. A nova expectativa do governo para o PIB do ano que vem é mais otimista do que a do mercado financeiro. Na semana passada, o Boletim Focus mostrou que os economistas consultados pelo Banco Central estimam um crescimento de 1,1%
para a economia brasileira em 2017. A previsão mais otimista para o PIB vai ajudar o governo a fechar as contas. Isso porque, com uma expansão maior da economia, as receitas do governo com impostos também sobem. Para o ano que vem, o governo já propôs que seus gastos superem a arrecadação em até 139 bilhões de reais. A proposta ainda tem que ser aprovada pelo Congresso. A Volks Taubaté vai ampliar o prazo de férias coletivas. A intenção é estender o plano para os 3.000 funcionários. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores já estavam inseridos nas férias coletivas até o dia 5 de setembro e agora, devido à ampliação, devem retornar no dia 15 de setembro. A empresa teve que paralisar a produção devido à falta de peças. Você sofre com varizes? 7 em cada 10 pessoas têm esse mal. Nas mulheres, elas têm aparecido cada vez mais cedo. E na maioria das vezes, as varizes não são apenas um problema estético. Em um grau mais avançado, podem causar feridas nas pernas. As varizes aparecem porque o sangue vem desde as pernas e eles têm que atingir o coração. Olha que distância grande que eles têm que atingir, desde o pé até chegar aqui no peito, no coração. Então, as veias vêm subindo, o sangue vem subindo pelas veias e as veias têm algumas estruturas que se chamam válvulas, que impedem que o sangue volte para baixo, que ele vá circulando somente numa direção, ou seja, subir. Algumas pessoas, seja por genética ou por fatores hormonais, elas têm uma deficiência, um problema nessas válvulas. Então, quando essas válvulas ficam com problemas, com alguma disfunção, o sangue não passa somente em uma direção, ele começa a subir e descer em duas direções. E aí, pela lei da gravidade, o que você acha que é mais fácil? O sangue acaba ficando represado lá embaixo. E aí as veias vão ficando tortuosas e dilatadas. Isso é que são as varizes. E quais seriam então os fatores de risco para o desenvolvimento de varizes? Acho que eu já mencionei. As mulheres que têm problemas, por causa da questão hormonal, na verdade, elas têm alterações nas válvulas. Obesidade e gravidez, que fazem aumento da pressão abdominal, que vão dificultar ainda mais a circulação que vinha dos pés para chegar até o coração. Ficar muito tempo sentado ou em pé na mesma posição, porque o que acontece? Existe, não sei se você já ouviu falar, a bomba muscular da panturrilha. Olha que coisa interessante. Existem, na verdade, dois sistemas de drenagem venosa. O sistema superficial, que é o que dá origem às varizes, e o sistema profundo, que vem por meio dos músculos. Aí o que acaba acontecendo? Quando a gente movimenta a musculatura, os músculos vão apertando as veias que estão na profundidade e essas veias vão acabar levando a maior parte, 80% do sangue que chega até o membro inferior é levado para o coração através desse sistema profundo. E aí, então, todas as situações em que não há movimentação muscular, ou seja, sedentarismo, ficar muito tempo na mesma posição ou ter tido qualquer problema no sistema venoso profundo, por exemplo, a trombose venosa, são fatores de risco, então, para o aparecimento das varizes. E aí, você começa a me perguntar, como é que eu vou tratar dessas questões todas? Como é que eu vou tratar das varizes? Como é que eu vou tratar dessas veias? Saiba que nem todos os casos precisam ser tratados, somente se os casos, eu vou falar para vocês, alguns são só estéticos e outros são casos que causam sintomas. E então, para encerrar, eu quero falar sobre a polêmica da meia elástica. Você deve ou não deve usar, vai ser benéfico para o seu caso, vai diminuir as varizes, o que os estudos, o que se pode falar sobre o conhecimento atual que tem com relação à meia elástica? É o seguinte, pessoal. Para a diminuição dos sintomas de ardor, de queimação nas pernas, o inchaço ou edema, isso sim, para isso tem benefício. Se você sofre de quaisquer uma dessas queixas, aí vale a pena para você usar meia elástica. E nesse caso, o ideal é que você use uma meia de suave para média compressão. Agora, a meia elástica não está provado que ela vai diminuir a chance que você tem de ter o aparecimento de varizes. Então, veja só, eu não vou nem dizer que
que ela não vai prevenir. O que a gente pode dizer é que os estudos que a gente tem na atualidade não conseguiram provar efetivamente que ela vai prevenir o aparecimento das varizes. E nem o salto alto. Tem um estudo que diz que sim e que outro estudo que diz que não. Enquanto a gente não tem a definição da ciência, você pode tirar as suas próprias conclusões. Essa é a minha dica de hoje. Eu desejo que você tenha saúde nas suas pernas, saúde das cabeças aos pés. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau. O Repórter Setorial faz mais um intervalo e, na sequência, você fica sabendo. Consumidores avaliam situação econômica na região. Aguarde só um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas que estão, infelizmente, desaparecidas. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Credibilidade e mais cobertura. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.